Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão. Essa questão ela aborda um tema que aparentemente é muito simples, mas que em certas questões pode confundir o candidato. O tema proposto é classificação do sujeito. É sabido que o sujeito é o quê? É uma classificação de cunho sintático. Quando você estuda a sintaxe, você começa estudando os termos essenciais, integrantes e acessórios. Nos termos essenciais, nós temos o sujeito e o predicado e suas possíveis classificações, né? Antes de estudar as classificações, nós aprendemos o que é o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante dentro da estrutura do sujeito. Por quê? Porque o sujeito ele pode estar acompanhado de adjuntos adnominais ou de especificadores, né? Que o modificam, mas é aquilo. Esses modificadores, eles não são a base de significação do contexto. Agora perceba, somente com a definição do que é núcleo do sujeito é possível anular muitas alternativas. Por quê? Núcleo é uma palavra ou duas ou mais palavras que tem aquele sentido categórico, aquele sentido específico no contexto, né? Aquele sentido base, aquela base de significação de conteúdo. Agora, analisando o contexto, nós olhamos o quê? Na letra B, nós temos o céu. Não pode ser o céu. Por quê? Porque esse o é um artigo, né? Artigo exerce a função de adjunta de nominal. Não pode ser, portanto, núcleo do sujeito nesta opção. Se fosse somente céu, dependendo da análise que nós faremos do período, sim. Então a letra B está eliminada. Na letra D, nuvem de fumaça. Não pode ser esses três elementos, até porque sujeito não é regido por preposição. Essa regra é básica, o sujeito ele não pode ser regido por preposição. E eu tenho a preposição D no contexto. Então, podemos anular a letra D. A letra A também pode ser anulada, mas aí é uma análise um pouco mais restrita. Por quê? Eu tenho essa forma verbal subir. O verbo está concordando com o sujeito, né? Relativo a essa forma verbal subir. Agora perceba uma coisa. O contexto está dizendo, na letra A, que o sujeito é elíptico ele. Agora, a forma verbal subir, ela está conjugada em qual tempo verbal? No pretérito imperfeito do indicativo. E como eu sei isso? Subir é um verbo de terceira conjugação. Os verbos de terceira conjugação, conjugados nesse tempo verbal, têm uma característica em comum, a sua terminação, ia. Dando um outro exemplo, no mesmo contexto, o verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partias, eles partiam. Perceba que esse ia acompanha o verbo em toda a sua conjugação, com exceção da segunda pessoa do plural, né? Que é partias. Então, fica o ia. Essa é somente uma exceção, né? A exceção só ocorre na segunda pessoa do plural. Dito isso, eu percebo também que a primeira e a terceira pessoa do singular de um verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo são iguais, são idênticas. E se as formas verbais são idênticas, eu não posso afirmar veementemente, com esse contexto em específico, que eu tenho um sujeito oculto ele, porque o sujeito poderia também ser o pronome pessoal do caso reto eu, né? Um sujeito oculto eu. Então podemos anular também a letra A. Tudo isso só com a definição do que é o núcleo do sujeito. Restam, então, as letras C e a letra E. Agora, vamos analisar. Nós devemos fazer o quê? Colocar esse período na ordem direta, né? Na ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, complemento e, possivelmente, a circunstância, que é o adjunto adverbial na sintaxe. Como fica esse período na ordem? Nuvem de fumaça, subia da torre do palácio para o céu. Essa é a ordem direta do período. Nós temos nuvem de fumaça. Qual a palavra mais importante do período? É nuvem ou fumaça? Percebamos que nuvem é a palavra mais importante. Por quê? Porque esse de fumaça, tudo isso junto, funciona como o quê? Como uma locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? É o conjunto de dois elementos, geralmente começa com a preposição de e depois você tem um substantivo. E esse conjunto de elementos tem a função de qualificar um outro elemento. Qualificar um substantivo, que é justamente o substantivo nuvem. E eu posso substituir
esse nuvem de fumaça por o quê? Nuvem fumacenta, né? Esse fumacenta seria um adjetivo análogo à locução. Quando se estuda a locução adjetiva, a gente percebe, né, que há diversas classificações a locuções adjetivas que podem ser formadas por diversos adjetivos. Por exemplo, bracelete de prata. Eu posso falar bracelete argênteo, argentino ou argírico. São 3 possibilidades de locução adjetiva. Isso ocorre com diversas outras palavras, né? Por exemplo, peça de marfim, peça ebúrnea ou ebórea. Eu tenho essa dupla possibilidade. Então, quando se estuda a morfologia, o estudo das locuções adjetivas é muito importante na sintaxe. Por quê? Porque eu consigo substituir esse de mais um substantivo por o quê? Por um adjetivo análogo, por um adjetivo similar, por um adjetivo que caracteriza essa locução. Um outro exemplo, olhar de águia, olhar aquilino. Eu tenho teto de vidro, teto vítreo ou hialino. Então, eu tenho várias terminologias específicas de classificação para o quê? Para essa locução adjetiva. Eu tenho vários adjetivos análogos. Dito isso, já chegamos ao gabarito da questão, né? O gabarito da questão só pode ser o quê? A letra C. Nuvem é o núcleo do sujeito. É a palavra mais importante, é a palavra ao qual o verbo faz a concordância, né? Então, gabarito da questão, letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.